Pra galerinha que adora, está chegando mais um áudio do livro O Diário de um Banana. Mas antes, se inscreva aqui no canal se você gostou. Deixe seu like que nos ajuda a crescer cada vez mais. Ative também o sininho das notificações, para que você fique sempre atualizado com os vídeos que estão chegando. Então valeu! Agora sim, vamos à leitura. O Sr. Winsky falou que as vagas eram para um serviço especial. Nossa escola está bem ao lado do jardim de infância, que funciona meio período. Ele quer que a gente acompanhe as crianças do período matutino para casa no meio do dia. Percebi que isso queria dizer que iríamos perder 20 minutos de pré-álgebra. O Raul também deve ter percebido, porque ele começou a falar, mas eu lhe dei um belo beliscão por debaixo da escrivaninha, antes que pudesse acabar sua frase. Eu não podia acreditar na minha sorte. Estava recebendo proteção instantânea contra valentões e um passe livre para metade da aula de pré-álgebra. E não precisava nem levantar um dedo. Dia da semana. Terça-feira. Hoje foi nosso primeiro dia na patrulha de segurança. Eu e o Raul não temos tecnicamente postos como os outros patrulheiros. Isso quer dizer que não temos que ficar lá fora no frio congelante por 1 hora antes da aula. Mas isso não impediu a gente de ir até o refeitório para pegar o chocolate quente que eles oferecem de graça para os outros patrulheiros. Outra coisa ótima é que você pode chegar 10 minutos atrasado na primeira aula. Cara, me dei bem com essa história de patrulha de segurança. Às 12h15, eu e o Raul deixamos a escola e levamos as crianças do jardim de infância para casa. A viagem inteira durou uns 45 minutos e só faltavam mais 20 minutos de pré-álgebra quando a gente voltou. Levar a criançada para casa não foi problema, mas um deles começou a cheirar meio estranho e acho que talvez ele tenha tido um acidente nas calças. Ele tentou me avisar, mas eu só olhei em frente e continuei andando. Vou levar essas crianças para casa, mas acreditem, não me inscrevi para trocar fraldas. Mês, fevereiro. Dia da semana, quarta-feira. Hoje nevou pela primeira vez neste inverno e a aula foi cancelada. Nós iríamos ter uma prova de pré-álgebra e eu meio que dei uma relaxada desde que entrei para a patrulha de segurança. Então eu achei o máximo. Liguei para o Raul e disse para ele vir até minha casa. Nos 2 últimos anos, eu e ele temos falado sobre construir o maior boneco de neve do mundo. E quando eu digo o maior boneco de neve do mundo, não estou brincando. Nosso objetivo é entrar para o Guinness, o livro dos recordes. Mas toda vez que a gente se propôs a quebrar o recorde, a neve derreteu toda e perdemos nossa oportunidade. Então, neste ano, eu queria começar logo. Quando o Raul chegou, começamos a rolar a primeira bola de neve para fazer a base. Pensei que ela deveria ter pelo menos 2,5 metros se quiséssemos quebrar esse recorde. Mas a bola de neve ficou pesada de verdade e tivemos que dar umas paradas entre as rolagens para recuperar o fôlego. Durante uma das nossas paradas, a mamãe saiu de casa para ir ao mercado, só que nossa bola de neve estava bloqueando o carro dela. Assim a gente conseguiu um pouco de trabalho de graça. Depois da pausa, eu e o Raul empurramos a bola até que não pudéssemos mais, mas quando olhamos para trás, vimos a bagunça que tínhamos feito. A bola de neve tinha ficado tão pesada que ela arrancou toda a grama que o papai tinha plantado no final do ano. Eu estava torcendo para que nevasse alguns centímetros a mais para esconder nosso rastro, mas de repente parou de nevar. Nosso plano de construir o maior boneco de neve do mundo estava começando a se desmanchar. Então tive uma ideia melhor para nossa bola de neve. Toda vez que neva, os garotos da rua Whirley usam o nosso morro para andar de trenó, mesmo esta não sendo a vizinhança deles. Então amanhã de manhã, quando os garotos da rua Whirley vierem marchando o morro acima, eu e o Raul lhe daremos uma lição nesses caras. Dia da semana, quinta-feira. Quando acordei hoje de manhã, a neve já estava começando a derreter. Então falei para o Raul se apressar e vim para minha casa. Enquanto eu estava esperando ele aparecer, fiquei olhando o Manny tentar construir um boneco com os retolhos de neve que tinham sobrado da nossa bola. Era meio patético, na verdade. Realmente não pude me impedir de fazer o que fiz logo depois. Infelizmente para mim, bem nessa hora o papai estava na janela da frente. O papai já estava bravo comigo por arrancar a grama, então eu sabia que ia levar. Ouvi a porta da garagem se abrir
e vi o papai saindo de casa. Ele veio direto, carregando uma pá para a neve. Pensei que ia ter que correr pela minha vida, mas o papai estava indo para minha bola de neve, não para mim. Em menos de 1 minuto, ele reduziu todo o nosso trabalho duro a nada. O Raul chegou alguns minutos depois. Achei mesmo que ele se divertir com o que tinha acontecido, mas acho que ele estava decidido a rolar aquela bola morro abaixo e ficou muito bravo. Mas vejam só, o Raul estava bravo comigo pelo que o papai tinha feito. Falei para o Raul que ele estava sendo um bebezão e começamos a nos empurrar. Bem quando parecia que íamos entrar nas vias de fato, fomos emboscados na rua. Foi um ataque relâmpago dos garotos da rua Whirley. E se a senhora Levine, a nossa professora de inglês, estivesse lá, tenho certeza que teria dito que a situação toda era irônica. Dia da semana, quarta-feira. Hoje na escola, anunciaram que havia uma vaga para cartunista no jornal escolar. Só existe um espaço para quadrinhos, e até agora esse garoto chamado Brian Little vinha mantendo o espaço só para ele. O Brian tem essa tira que se chama Cachorro Doido, e quando começou era bem engraçada. Mas ultimamente, o Brian tem usado a tira para cuidar dos seus negócios pessoais. Deve ser por isso que mandaram ele embora. Assim que ouvi a notícia, soube que tinha que tentar. Cachorro Doido fez do Brian Little uma celebridade da nossa escola, e eu queria ter um pouco desse tipo de fama. Tive um gostinho do que ser famoso na escola, quando ganhei menção honrosa num concurso antitabagismo que fizeram. Tudo o que fiz foi copiar um desenho de uma das revistas de heavy metal do Roderick, mas por sorte, ninguém nunca descobriu. O garoto que ganhou o primeiro lugar se chama Chris Carney, e o que me incomoda um pouco é que o Chris fuma pelo menos um maço de cigarros por dia. Dia da semana, quinta-feira. Eu e o Raul decidimos nos unir e fazer uma tira juntos. Então hoje, depois da aula, ele foi até minha casa e começamos a trabalhar. Nós fizemos um punhado de personagens bem rápido, mas essa acabou sendo a parte fácil. Quando começamos a tentar pensar em piadas, meio que batemos de frente numa parede. Eu acabei pensando numa boa solução. Eu fiz um quadrinho em que a tirada é sempre Epa Neném. Assim não íamos ter que nos incomodar em criar piadas de verdade, e podíamos nos concentrar no desenho. Nas 2 primeiras tiras, eu escrevi e desenhei os personagens, enquanto o Raul desenhou os quadrados em volta dos desenhos. O Raul começou a reclamar que não tinha coisa suficiente para fazer, então deixei escrever algumas tiras. Mas para ser honesto com você, a queda em qualidade foi bem óbvia quando o Raul começou a escrever. Acabei me cansando da ideia do Epa Neném e deixei o Raul cuidar basicamente de toda a operação. E acredite se quiser, as habilidades de desenho do Raul são ainda piores do que as de escrita. Falei para o Raul que talvez a gente devesse inventar umas ideias novas, mas ele só queria continuar escrevendo Epa Nenéns. Então ele pegou suas coisas e foi para casa, o que por mim estava muito bem. Eu não quero mesmo ser parceiro de um garoto que não sabe desenhar narizes. Dia da semana, sexta-feira. Depois que o Raul saiu ontem, comecei a trabalhar nos quadrinhos. Inventei um personagem chamado Creighton, o cretino, e peguei um embalo. Devo ter feito umas 20 tiras e nem me cansei. O bom desses quadrinhos do Creighton cretino é que com todos os idiotas que existem na minha escola, nunca vai faltar material novo. Hoje, quando cheguei à escola, levei meus quadrinhos para a sala do Sr. Ira. Ele é o professor que cuida do jornal escolar. Mas quando fui entregar minhas tiras, vi que havia uma pilha de quadrinhos de outros garotos que queriam emprego. A maioria era bem ruim, então não fiquei muito preocupado com a concorrência. Uma das tiras se chamava Professores Débeis e era escrita por esse garoto chamado Bill Treat. O Bill sempre é suspenso, então acho que ele tem contas a acertar com praticamente todos os professores da escola, incluindo o Sr. Ira. Então eu também não estou muito preocupado com as chances de a tira do Bill entrar. No fim, tinha 1 ou 2 tiras decentes ali, mas eu as enfiei embaixo de uma pilha de papéis na mesa do Sr. Ira. Com sorte, essas só vão aparecer quando eu estiver na faculdade. Dia da semana, quinta-feira. Hoje, durante os anúncios da manhã, recebi a notícia que estava esperando. O jornal saiu hoje na hora do almoço, e todo mundo estava lendo. Eu queria era pegar um exemplar para ver meu nome impresso, mas decidi dar uma de que não me importava por um tempo. Sentei no final de uma das mesas, assim teria bastante espaço para dar autógrafos para meus novos fãs.
Mas como ninguém estava vindo me dizer como era ótima a minha tira, comecei a achar que alguma coisa estava errada. Peguei um jornal e fui dar uma olhada nele dentro do banheiro. Quando vi minha tira, praticamente tive um ataque do coração. O Sr. Ira tinha me dito que fizera algumas ediçõezinhas na minha tira. Achei que ele só queria dizer que tinha corrigido erros de gramática e coisas assim, mas ele mutilou a coisa toda. A tira que ele arruinou era uma das minhas favoritas. No original, Creighton, o cretino, está fazendo uma prova de matemática. E ele acidentalmente come ela. Aí o professor grita com ele por ser tão idiota. Depois de passar pelo Sr. Ira, praticamente não dava mais para reconhecer a mesma tira. Então tenho certeza de que não vou dar autógrafos tão cedo. Mês, março. Dia da semana, quarta-feira. Hoje eu e o Hawley estávamos apreciando nosso chocolate quente no refeitório, junto com o resto dos patrulheiros, quando o aviso veio pelo alto-falante. O Hawley foi para o gabinete do Sr. Winsky e, quando voltou 15 minutos depois, parecia bastante abalado. Aparentemente, o Sr. Winsky tinha recebido uma ligação de uma mãe, dizendo que tinha visto o Hawley aterrorizando as crianças do jardim de infância, que ele deveria estar levando da escola para casa. E o Sr. Winsky ficou bem bravo. O Hawley disse que o Sr. Winsky gritou com ele por uns 10 minutos e falou que as suas ações desrespeitavam o distintivo. Sabe, acho que é bem possível que eu saiba de onde vem isso. Na semana passada, o Hawley tinha uma prova na quarta aula, então eu levei as crianças sozinho. Tinha chovido naquela manhã e havia um monte de minhocas na calçada, então eu decidi me divertir um pouco com os meninos. Mas uma senhora da vizinhança viu o que eu estava fazendo e gritou para mim da frente da casa dela. Era a senhora Irvine, que é amiga da mãe do Hawley. Ela deve ter pensado que era ele, porque eu tinha pego seu casaco emprestado, e eu não ia corrigi-la. Tinha me esquecido de todo o incidente até hoje. De todo jeito, o Sr. Winsky disse para o Hawley que ele vai ter que pedir desculpas para as crianças amanhã de manhã, e que está suspenso da patrulha por uma semana. Eu sabia que devia contar logo para o Sr. Winsky, que era eu quem tinha corrido atrás das crianças com as minhocas, mas ainda não estava pronto para contar a verdade. Sabia que se confessasse, perderia meus privilégios de chocolate quente, e isso era razão suficiente para me deixar calado por enquanto. Hoje no jantar, a mamãe percebeu que tinha alguma coisa me incomodando, então depois ela foi ao meu quarto para conversar. Contei a ela que eu estava numa situação difícil e que não sabia o que fazer. Tenho que dar crédito a ela pelo jeito como tratou do caso. Ela não tentou se intrometer e conseguir todos os detalhes. Tudo o que disse foi que eu deveria tentar fazer a coisa certa, porque são nossas escolhas que nos fazem quem somos. Acho que é um conselho bem decente, mas ainda não estou 100% certo do que vou fazer amanhã. Dia da semana, quinta-feira. Bom, eu fiquei a noite toda me revirando sobre essa situação do Hawley, mas finalmente cheguei a uma conclusão. Decidi que a coisa certa a fazer era deixar o Hawley tomar um golpe pelo time, desta vez. No caminho da escola para casa, abri o jogo com o Hawley e contei toda a verdade sobre o que tinha acontecido e como tinha sido eu quem tinha perseguido as crianças com as minhocas. Aí eu falei para ele que nós dois podíamos tirar lições do caso. Falei que eu tinha aprendido a ser mais cuidadoso com o que fazia na frente da casa da Sra. Irvine e que ele também tinha aprendido uma lição valiosa, que é a seguinte: cuidado com a pessoa para quem você empresta seu casaco. Para ser franco, o Hawley não parecia estar captando a minha mensagem. Nós tínhamos combinado de fazer alguma coisa depois da aula de hoje, mas ele disse que ia para casa tirar uma soneca. Não dava para culpá-lo. Também porque, se eu não tivesse tomado meu chocolate quente de manhã, também não teria muita energia. Quando cheguei em casa, a mamãe estava me esperando na porta da frente. Ela me levou para tomar um sorvete como prêmio. E o que todo esse episódio me ensinou é que, de vez em quando, não é tão má ideia escutar a mãe. Continua no próximo vídeo o Diário de um Banana. Então continue ligadinho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.